Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Do versículo 1 ao versículo 6. Eclesiastes, capítulo 11. No versículo 1 ao versículo 6. Vamos à leitura. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Não sabes, porque não sabes qual prosperará. Se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai querido, nós estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome. E queremos já, agradecidos pelos hinos, os cânticos, a Tua palavra que já foi lida, pela oração, as orações que foram feitas. Já queremos Te agradecer, Pai querido. Que o Teu Espírito, o Espírito Santo, neste momento, Senhor, esteja trabalhando em cada coração, em cada vida, e através da vida do Teu servo, para que ele possa falar somente da Tua palavra. Dá entendimento, Senhor, da Tua palavra aos nossos corações, para que possamos sair da Tua casa, o nosso entendimento transformado, para que possamos sair da Tua casa, alimentados com a Tua palavra eterna. Perdoa, Senhor, a multidão de nossos pecados. Pedimos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que não estão presentes. O Senhor conhece o motivo e sabe, Pai, por que eles não estão aqui. Mas nós clamamos a Sua misericórdia sobre a vida de cada um deles. E peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando do nosso irmão Elmer, que sofreu uma queda, e o Senhor possa estar cuidando dele, Senhor, neste momento. É em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, agradecido sempre. Amém, Pai Celestial.
O livro do Eclesiastes, as mensagens estão terminando. Está para acabar. Que bom dia se pudermos voltar nele de novo. O nosso sábio Salomão, o rei de Jerusalém, ele já nos convidou a não sermos irracionais, mas a pensar. E também ele nos disse que não é porque as coisas se repetem que são as mesmas coisas. Ele também nos chamou a ser feliz com aquilo que nós fazemos. Feliz em. Feliz em e não no fim. No fim não vamos ser felizes. Construiu, teve, mas quando chegou no fim, e achar que a felicidade, não foi por aí. É feliz em. É ser agradecido por aquilo que Deus já tem nos proporcionado ali, de realizar em meio à obra, não é no fim dela. Também nos chamou a pensar sobre a morte e vencer ela no tempo, embaixo do sol. Como? Usando as palavras de Paulo, remindo o vosso tempo, transformando cada tempo da sua vida singular, cada momento singular. É assim que a gente vence a morte, no tempo. Também nos chamou e falou para nós sobre a injustiça, que a injustiça habita na casa da retidão, ou seja, a injustiça é a regra e o justo é a exceção. Mas aí ele nos convidou a andar por um caminho de justiça. Depois o Salomão veio falar conosco sobre o mamon, o dinheiro. Aquilo que nós achamos que quando nós tivermos ele, nós vamos ter menos ansiedade. Mentira. Mas quando eu tiver ele, eu vou ficar menos ansioso. Não. Porque você tem ansiedade porque não tem, e quando tiver, você vai ter mais ansiedade ainda pelo medo de perder ele. Porque o fartar-se da alma é com questões eternas e não passageiras. Também veio nos falar sobre a religião de tolo. Quando a nossa religião vira coisa de tolo? Quando nós falamos e não fazemos. Quando nós fazemos votos diante de Deus e não cumprimos eles. Então isso é religião de tolo. Ele diz que a religião de tolo é uma religião feita de sonhos e não de realidades. Mas ele disse, teme a Deus. Depois o nosso irmão Salomão falou sobre as pretensões dos nossos caminhos. Os caminhos que a nossa pretensão humana, ela pretende andar. Ela julga ser o certo. Mas errado. E depois ele falou do crime. O criminoso, apesar de parecer que tudo vai bem, que tudo está dando certo, que a sua vida de corrupção está tudo certo, está tudo bem, as coisas estão indo bem. Não é assim que funciona. Ele diz,
Como diz o Salmo 4, pode ter muito vinho, mas não tem gosto. Pode ter muita comida, mas nunca se farta, não tem alegria, não vê Deus, não tem Deus aí. O crime não compensa. E finalmente ele nos chamou para nos afastar dos caminhos de loucura. E quando você percebe que uma pessoa está num caminho de loucura? Quando ele deixa de ouvir a Deus. Primeiro passo. Segundo passo, quando ele se obstina no mal que ele está fazendo. O Salomão diz que ele tem pressa de sair da presença de Deus. Ele não entende a palavra do rei como soberana. O louco, ele tem muitas atividades. Ele abre cova, ele derruba muro, ele corta árvore, ele está em plena atividade, mas ele só faz o que quer e nunca o que precisa. O louco se cerca de companheiros. Quais companheiros? Vi príncipes andando a pé e tolos a cavalo. E aí você vai vendo quem vai se cercando da vida dessas pessoas. As inversões de valores que vão acontecendo na vida. E o Salomão disse assim, é nesses atos que você vai percebendo os caminhos de loucura que as pessoas vão entrando. Eu vi nobres andando a pé. Tolos colocados em posições elevadas. Um rei como uma criança que amanhece bebendo. Isso é um caminho de loucura. De insensatez. Capítulo 11 do Eclesiastes. E quando Salomão ele começa a falar no capítulo 11, ele olhando todas as coisas embaixo do sol, Salomão ele vê aquilo que é a realidade da raça humana. E o que é a raça humana? O que o homem ele faz embaixo do sol? Ele trava uma batalha pela sobrevivência. É uma luta. É uma luta para sobreviver. É uma luta para continuar vivendo. É uma luta para continuar mantendo. É uma luta para continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. É sempre uma guerra de sobrevivência. E aí o Salomão ele diz assim, olha, mas eu quero falar para vocês algumas coisas bem simplesinhas, para que vocês não vivam gastando a vida de vocês, correndo atrás do vento, pensando em sobreviver apenas. Quem pensa em sobreviver nunca vive. Porque sempre a sua angústia, a sua ansiedade é em sobreviver e nunca em viver. E para aqueles que estão tentando, lutando, travando essa batalha de sobrevivência, eles vivem tentando fazer previsão das coisas. Previsão do futuro, o que vai acontecer, o que pode acontecer com o nosso país, o que pode acontecer com a economia, e aí você vai lá na previsão do tempo, e aí você fica ouvindo se pode chegar uma geada, um furacão, um maremoto, um terremoto. A gente vai tentando fazer previsão das coisas.
Porque nós estamos tentando sobreviver. Versículo 4 do capítulo 11. E quando nós estamos tentando sobreviver, nós estamos atentos ao vento, à natureza, à política, ao governo, às histórias, para tentar prever o que vai acontecer. Mas isso não é prudência, pastor? Não, isso é ansiedade. Porque o próprio Salomão já disse que você não sabe o futuro, nem a hora, nem nada. Versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha só. Quem vive a observar as coisas, fazer uma previsão. E olha só quando ele diz no versículo 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses as tuas mãos, porque não sabe qual prosperará. Você não sabe qual semente vai germinar. E aí o Salomão ele diz mais, versículo 5, que você não sabe muitas coisas. Então aqueles que estão andando nesse caminho, tentando fazer as suas previsões, e tentando, meus irmãos, sobreviver, ele diz assim, versículo 5, como tu não sabes qual é o caminho do vento, você não sabe. Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Então, dentro desse intento de sobreviver, aqueles que estão carregados das suas ansiedades, das suas angústias, eles sempre estão tentando fazer uma previsão de alguma coisa. E aí o Salomão diz assim, olha, isso é angustiante. Isso é ansiedade. Você não controla o vento nem a chuva. E você não sabe qual é a semente que vai germinar. Mas esse é o instinto de sobreviver que tem dentro do coração das almas. E isso tem causado ansiedade e angústia dentro deles. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Essa carta de Tiago que nós estudamos ela, muito preciosa. Capítulo 5 de Tiago, versículo 7. E na angústia de sobreviver, nessa luta pela previsão das coisas, Salomão diz assim, você não controla nada. Você não controla vento, você não controla chuva, você não sabe como é que formam os ossos dentro da mulher grávida, você não sabe qual é a semente que vai germinar ou não. Capítulo 5 de Tiago, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Então, tudo isso entra em contrário a uma mente que está tentando sobreviver. Paciência não faz parte daquele que está tentando sobreviver com as suas angústias e ansiedades, porque ele não tem paciência. E aí o Tiago diz assim, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Ele não controla a chuva,
por mais que ele vá olhar o clima-tempo. Ele não controla tempestade de granizo. Ele não controla seca, que não chove. Mas aí o Tiago, ele nos chama a pensar e a sermos pacientes, ao invés de ansiosos. É muito interessante você plantar um pé de fruta e ele demorar 5, 6 anos para produzir a primeira fruta. Que paciência que tem que ter. E o Tiago diz, o lavrador, ele aguarda tantas primeiras como as últimas chuvas. Ele espera. Porque ele tem paciência. Ele sabe que ele não controla o clima. Ele não tem poder sobre o vento. Mas ele espera. Eclesiastes, capítulo 11. Então, aqueles que estão tentando sobreviver, eles estão olhando o tempo, o vento, mas eles não conseguem compreender as coisas. Eles não trabalham o entendimento, a paciência, se livrando das suas ansiedades, se livrando das suas angústias. Versículo 3 e versículo 4 do capítulo 11. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar aonde cair, ela ficará. Quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, ele não cega. Ou seja, o Eclesiastes, o Salomão, ele chegou numa conclusão de que nós vivemos num mundo que estão estabelecidos sobre ele leis naturais. Estão estabelecidos sobre este mundo, embaixo do sol, leis naturais. Então o que é natural? Natural é ter uma nuvem, chover. Natural é uma árvore cair, e aonde ela cair, seja para o sul ou seja para o norte, ali ela ficar. Então, de fato, o Salomão, ele está falando para nós que existem leis a ser obedecidas. Leis naturais deste mundo, que não podem ser mudadas. Você não muda isso. Talvez as pessoas hoje aqui em Oriente não queriam que chovesse, por causa da festa que está tendo aí. Mas choveu. Talvez aquele dia que você queria que raiasse, aquele sol, mas choveu, esfriou. Isso são coisas, irmãos, que nós não controlamos. Nós não podemos mudar isso. Mas aqueles que estão tentando sobreviver, eles acreditam que podem trabalhar todas essas coisas. Mas isso não é plausível. O dia que você não quer, chove, esfria, faz muito calor, porque são as leis naturais. Capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 5. O Salomão, ele está observando todas essas coisas, e ele diz, olha, aqueles que estão tentando sobreviver, eles tentam fazer as suas previsões, tentam mudar o que é imutável,
tentam controlar o incontrolável, mas isso não é possível. Versículo 5, levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorne aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, e ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Isso são coisas que não se mudam. O raio derrubou a árvore, caiu para o sul ou para o norte, lá ela vai ficar. A nuvem apareceu cheia lá, carregada, vai chover. Muitas vezes nós queremos mudar coisas imutáveis, irmãos. Por causa do nosso instinto de sobreviver. Nós achamos que temos poder, ou autoridade, ou força suficiente para mudar leis naturais que Deus criou sobre este mundo. E nós vivemos ansiosos. Se o dia vai fazer sol, vai chover, vai esfriar. Porque isso faz parte da nossa sobrevivência, das questões do nosso coração, da nossa vida. Capítulo 11, versículo 2. E o Salomão, ele diz mais ainda. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Isso aqui não é um mal do indivíduo. Isso aqui é um mal coletivo. Quando Deus enviou a fome sobre o mundo, no tempo de José, Ele enviou uma fome sobre o mundo. Você e eu, nós não sabemos o que vai acontecer com o cara da Coreia do Norte, com a China comunista, com os americanos, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, de fato, meus irmãos, o Salomão, ele está dizendo assim, você não sabe qual mal sobrevirá sobre o mundo. Ninguém talvez esperava aquela fome anunciada por Deus no tempo de José. Mas ela veio. E atingiu o mundo inteiro. Portanto, a palavra de Deus nos diz que o Egito sustentou o mundo. O Salomão já nos falou que esse instinto de sobreviver, de fazer previsão, de tentar mudar o imutável, e de contrariar todas as questões que são estabelecidas por Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Você não sabe, eu não sei. E quando nós estamos tentando sobreviver, costumamos ser cheios de duas coisas. Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Semeou, plantou, produziu, colheu. E agora? Versículo 17. Olha, eu não achava que ia produzir tanto. Verso 17, do capítulo 12 de Lucas. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos.
A ansiedade produziu mais do que ele pensou. Então o que essa alma está cheia, não é daquilo que Salomão está nos aconselhando no capítulo 11. Reparte com 7 ou 8, porque você não sabe o que vai acontecer com este mundo. Mas quando nós somos carregados da ansiedade, nós estamos preocupados em não repartir. Versículo 18. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, cheios de ansiedade, cheios de egoísmo. Quem está tentando sobreviver, irmãos, está cheio dessas coisas. Vamos derrubar o que temos, vamos construir maiores para guardar tudo que a gente tem. Você não vai repartir? Eu não. Vai que eu preciso disso aqui mais para frente. Eclesiastes capítulo 11. E como o nosso querido Salomão nos ensina a lutar contra essas coisas? Versículo 1. A primeira coisa que Salomão faz, quando ele nos ensina a lutar contra essa questão de sobreviver, ele diz, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, então não pode ter o quê? Ansiedade. Muitos dias. Não é de um dia para o outro. Não é a semana que vem. Não é o próximo ano que se inicia. Lança o teu pão sobre as águas. Versículo 1. Porque depois de muitos dias o achará. Então, de fato, meus irmãos, o primeiro conselho de Salomão é: invista a sua vida. Lança o teu pão. Pão significa, muitas vezes, estar entre a sua vida e a sua morte. Lança a sua vida. Viva. Não tenha medo. Depois de muitos dias. A primeira coisa que Salomão diz é: viva por fé. Espalha o teu pão. Entrega a sua vida. Romanos capítulo 1. Se você quer vencer esse espírito de sobrevivência, de ansiedade, de egoísmo, lança a sua vida. Perca o medo. Romanos capítulo 1. Viva por fé. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
A Bíblia não diz que o justo vai viver por milagre. Ele vai viver por fé. Ele vai viver por aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. E não pelas suas expectativas que ele tem de Deus. Ele vive por fé. Ele lança o pão, ele entrega a sua vida. E ele sabe que se passar muitos dias, um dia ainda, ele achará. Então, como nós vamos vencer essa questão de sobreviver? Estou fazendo para mim sobreviver. Então você nunca vai viver. Livro de Gênesis, capítulo 8. Viva por fé. O cenário do capítulo 8 do livro de Gênesis talvez seja o mais aterrorizante possível. Pós-dilúvio. Só tem uma família agora na terra. Tudo que tinha fôlego de vida, expirou. Depois de 1 ano e 1 mês dentro da arca, Deus abre a porta e pede para Noé, e fala para Noé sair dela. E aí Deus tem que falar algumas coisas para Noé. Versículo 22 do capítulo 8 do livro de Gênesis. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando Deus vai falar com Noé, e aquele cenário devastador diante dele, Deus olha para ele e diz assim: meu filho, creia, da mesma maneira que você creu no dilúvio e que ele viria, e ele veio. Você deve crer que enquanto existir terra, mundo, vai existir sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Viva por fé. Creia na palavra de Deus. Quem está tentando sobreviver, está crendo na sua capacidade, na sua força, mas não está andando e nem vivendo por fé. Enquanto existir mundo, meu irmão, essa é a palavra de Deus para nós. Deus diz que um dia vai ter fome mesmo. Mas fome da minha palavra. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 11. Como é que a gente combate isso? Vivendo por fé, crendo na palavra de Deus. Versículo 2. O conselho de Salomão, em repartir aqui no versículo 2, não é porque você é bonzinho, ou porque você é filho de Deus. Não. Salomão está te dando um conselho
prático e espiritual. Reparte com 7 ou 8. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe amanhã de quem você vai precisar. Vou repetir de novo. Nem eu e nem você sabe de quem nós vamos precisar amanhã. Aqui nós poderíamos dizer que o Salomão está nos dando um conselho prático. O espiritual Jesus nos trouxe também ao nosso coração. Mateus capítulo 5. Então reparta. Porque você não sabe o que vai acontecer sobre a terra. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 7. Quando Jesus diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque um dia eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado é o que reparte, porque um dia alguém pode repartir com ele. Nós não sabemos, irmãos. De quem nós vamos precisar amanhã. Reparte a sua vida com alegria. Viva, lança o teu pão sobre as águas. Viva a sua vida sem medo. Mas viva por fé. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, estamos terminando. Conselhos para viver. Lança o teu pão sobre as águas, vive a sua vida, reparte. Versículo 6, trabalhe. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a tua mão. Se esta ou aquela, porque não sabes qual prosperará, ou se ambas igualmente serão boas. Trabalhe, porque embaixo do sol tem uma lei, a lei da semeadura. E dessa lei, como de muitas outras leis estabelecidas pelo nosso Deus, nós não podemos fugir. Lei da semeadura. Então plante. Se você não plantar, você não vai colher. Trabalhe. Plante. Saia semeando, como Jesus diz. O semeador saiu a semear. Veja o que você está plantando. Porque um dia, meu irmão, minha irmã, vai ser a hora da colheita. Diz o livro de Isaías: eu achei que ia dar uva boa, deu uva brava. Salmo 126. Trabalhe, semeie, plante,
Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Semeie, meu irmão. Você não sabe qual é a semente que vai germinar. Lança o teu pão. Reparta. Trabalhe. Não viva com medo. Viva por fé.